Capítulo 12. A glândula pineal. Você já sabe que quando transpomos como consciência o mundo dos sentidos da realidade tridimensional, podemos acessar frequências que transportam informações específicas além da vibração da matéria e da velocidade da luz. Quando isso acontece, o cérebro processa amplitudes extremamente altas de energia. Medimos e observamos esse fenômeno repetidamente nas leituras cerebrais de nossos alunos avançados. Você também aprendeu que quando há um aumento de energia no cérebro, sempre há um aumento na consciência e na percepção, e vice-versa. De fato, é muito difícil determinar se é a energia ou o nível de consciência que causa as mensurações extremas. Mas acho que não podemos separar os dois, porque você não pode ter uma alteração na energia sem uma alteração na consciência ou uma alteração na frequência sem uma alteração na informação. À medida que você se conecta a níveis mais profundos do campo unificado, o cérebro é ativado por uma energia maior que transporta informações específicas na forma de pensamentos e imagens. O cérebro, então, literalmente rastreia e registra esse profundo acontecimento interno, e para a pessoa que vivencia a experiência, o que quer que aconteça na mente parece mais real do que qualquer acontecimento externo passado. Nesse momento, o aumento de energia na forma de uma emoção poderosíssima captura toda a atenção da mente. É nesse instante que cérebro e corpo recebem uma atualização biológica. Se alguém pode sentar em uma cadeira com os olhos fechados em meditação e ter uma experiência sensorial significativamente aumentada sem os sentidos, isso levanta a questão: o que acontece no cérebro para explicar esse efeito sobrenatural? A pessoa sentada imóvel percebe a experiência como mais real do que qualquer outra experiência definida pelos sentidos, que já teve. Isso leva a mais indagações. Como podemos ter uma plena experiência sensorial amplificada sem os sentidos? Quais funções específicas no cérebro e no corpo traduzem as interações com o campo quântico em experiências interiores profundas? Em outras palavras, se podemos interagir com um campo de informação mais coerente que cria acontecimentos internos tão estimulantes, deve haver uma explicação neurológica, química e biológica para essas ocorrências sobrenaturais. Quais sistemas, órgãos, glândulas, tecidos, substâncias químicas, neurotransmissores e células podem provocar experiências tão intensas e profundas? Pode haver componentes fisiológicos adormecidos, só esperando para ser ativado? 4 estados de consciência ajudam a estruturar as informações deste capítulo. O primeiro é o estado de vigília, no qual estamos acordados e conscientes. O seguinte é o sono, no qual estamos inconscientes e o corpo se restaura e repara. Depois vem o sonho, um estado alterado de consciência, no qual o corpo está catatônico, mas a mente está envolvida em imagens e simbolismos interiores. Por fim, há momentos transcendentais de consciência além da nossa compreensão da realidade. Esses eventos transcendentes parecem alterar a nós mesmos e a maneira como vemos o mundo para sempre. Quero transmitir o que sei a respeito da biologia, química e neurociência das experiências transcendentais. Vamos começar com a molécula de melatonina, responsável por tudo isso. Melatonina, o neurotransmissor do sonho. Quando você acorda de manhã e volta ao mundo dos sentidos, no momento em que seu olho percebe a luz através da íris, os receptores no nervo óptico enviam um sinal para uma parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Este manda um sinal para a glândula pineal, que responde produzindo serotonina, o neurotransmissor diurno. Como você deve lembrar, os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem e comunicam informações entre as células nervosas. O neurotransmissor serotonina diz ao corpo que é hora de acordar e começar o dia. À medida que você integra informações entre todos os sentidos a fim de criar significado entre os mundos, interior e exterior, a serotonina estimula as ondas cerebrais de delta para teta, para alfa até beta, fazendo com que você perceba novamente que está em um corpo físico, no espaço e no tempo. Assim, quando o cérebro dispara em ondas beta, você dedica a maior parte da atenção ao ambiente externo, ao corpo e ao tempo. Isso é normal. Quando a noite cai e escurece, ocorre o processo inverso, semelhante. A inibição da luz envia um sinal pela mesma rota para a pineal, mas agora a glândula transmuta serotonina em melatonina, o neurotransmissor noturno. A produção e liberação de melatonina desacelera as ondas cerebrais de beta para alfa, deixando você sonolento, cansado
ocupado e menos propenso a querer pensar ou analisar. À medida que as ondas desaceleram para alfa, você se interessa em voltar a atenção para o mundo interno em vez do externo. Quando o corpo enfim adormece e entra em estado catatônico, as ondas cerebrais passam de alfa para teta até delta, induzindo períodos de sonho e sono profundo e restaurador. Ao viver no ritmo do ambiente externo, no padrão diário de vigília e sono, com base no local onde vivemos no mundo, o cérebro é automaticamente levado à produção diária dessas substâncias químicas em horários muito específicos, de manhã e à noite. Isso é chamado de ritmo circadiano. Muita gente sabe que quando saímos desse ritmo natural, ficamos desorganizados, como quando viajamos para outra parte do mundo, onde o sol nasce e se põe várias horas à frente do nosso fuso horário normal. Sentimos o jet lag e precisamos de algum tempo para recalibrar. Quando o corpo sai do ritmo circadiano natural, costuma levar alguns dias para se reajustar ao ritmo do nascer e pôr do sol do novo ambiente. Toda essa química é produzida a partir da interação com o mundo externo tridimensional, a partir da reação dos olhos ao sol e a frequência da luz visível. A melatonina induz o movimento rápido dos olhos, REM, uma fase do ritmo circadiano que causa os sonhos. À medida que os pensamentos e o ruído mental diminuem, dando lugar ao sono e também aos sonhos, o cérebro começa a ver e perceber imagens e símbolos internos. Antes de entendermos por que a melatonina é tão importante, vamos dar uma olhada na estrutura molecular desse neurotransmissor do sonho. O processo de criação de melatonina começa com o aminoácido essencial L-triptofano, matéria-prima responsável pela produção de serotonina e melatonina. Para ser convertido em melatonina, o aminoácido deve passar por uma série de alterações químicas conhecidas como metilação. Metilação é o processo da aplicação de um carbono e 3 hidrogênios, conhecido como grupo metil, a inúmeras funções críticas do corpo, como pensamento, reparo do DNA, ativação e desativação de genes, combate a infecções e assim por diante. Nesse caso, a metilação participa da produção de melatonina. Na figura da tela vemos a metilação. Como o grupo metil é composto de elementos químicos muito estáveis, a estrutura básica dos anéis de 5 e 6 lados permanece a mesma durante a série de reações químicas. No entanto, à medida que diferentes grupos de moléculas se ligam aos anéis, eles alteram as propriedades e características da molécula. A glândula pineal começa transmutando o L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, que então se torna serotonina. A serotonina é uma molécula mais estável que o 5-HTP, capaz de se sustentar no cérebro e tem uma função mais útil, como veremos em breve. Por meio de outra reação química, a pineal converte a serotonina em N-acetilserotonina e uma reação adicional a transforma em melatonina. Tudo isso acontece na glândula pineal. Em um ciclo de 24 horas, a produção de melatonina é mais alta entre a 1 e as 4 horas. É importante lembrar disso. Hoje sabemos que existe uma relação inversa entre os hormônios adrenais e a melatonina. À medida que os níveis de cortisol adrenal aumentam, os níveis de melatonina diminuem. Por isso, não conseguimos dormir quando estamos estressados. Na antiguidade, isso servia como um mecanismo de segurança biológica. Por exemplo, se você fosse perseguido algumas vezes por um predador a caminho da fonte da água ou avistasse animais de grande porte em seu território, seu corpo, em sua inteligência inata, iria querer impedir que você se tornasse uma presa. Nesses casos, sono e restauração seriam menos importantes do que sobreviver. Para ser mais direto, passar a noite inteira acordado para permanecer vivo é mais valioso do que dormir e se arriscar a morrer. Quando o corpo tenta descansar nesse estado vigilante, não chega ao sono restaurador de que precisa, porque as substâncias químicas de sobrevivência, como o cortisol, ativaram os genes de sobrevivência. Mesmo que o estressor não seja um tigre dente de sabre, mas o relacionamento tenso com o ex-cônjuge, com quem você deve interagir diariamente, o estresse crônico mantém o sistema de sobrevivência ativado. Essa válvula de segurança não é mais adaptativa, é desadaptativa. Esse tipo de estresse crônico altera os níveis normais de melatonina.
e até de serotonina, tirando o corpo da homeostase. Se você diminuir os níveis de cortisol, os níveis de melatonina vão aumentar. Em outras palavras, quando você interrompe a resposta ao estresse, superando o vício emocional dessas substâncias químicas, seu corpo pode retomar projetos de construção de longo prazo, em vez de lidar constantemente com emergências percebidas. Dê uma olhada na tela. Para analisar a relação entre melatonina e cortisol. A melatonina tem muitas outras aplicações interessantes. Por exemplo, foi comprovado que melhora o metabolismo de carboidratos. Isso é importante porque quando certas pessoas respondem ao estresse, o corpo armazena carboidratos como gordura, e gordura nada mais é do que energia armazenada. Isso é o resultado de genes primitivos, sinalizando o corpo para armazenar energia, caso haja fome. A melatonina também é conhecida por ajudar em casos de depressão. Foi comprovado que ela até aumenta os níveis de DHEA, o hormônio anti-envelhecimento. Para mais dados sobre a importância da melatonina, o neurotransmissor do sono, olhe para a tela agora. Agora vamos aprofundar sua compreensão de todas as informações que estudou neste livro até aqui. Ativação da glândula pineal. Durante anos, passei um tempo enorme estudando a glândula pineal e procurando pesquisadores que faziam medições detalhadas de seus metabólitos e tecidos. Meu interesse era relacionar minhas descobertas a alguns antigos mistérios. Um resumo em particular despertou meu interesse. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Foi estudada uma nova forma de biomineralização na glândula pineal humana, que consiste em pequenos cristais com menos de 20 microns de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica e biológica na glândula pineal, devido às propriedades estruturais e piezoelétricas. São muitas palavras para digerir, mas vamos dividir em 2 pontos significativos. As palavras-chave aqui, em ordem inversa, são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão em determinados materiais e o estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Para simplificar, a glândula pineal contém cristais de calcita, feitos de cálcio, carbono e oxigênio, que, devido à sua estrutura, manifestam esse efeito. Como uma antena, a glândula pineal tem a capacidade de se ativar eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que podem sintonizar em informações. Esse é o ponto número 1. Além disso, a mesma maneira que uma antena pulsa em um ritmo ou frequência para corresponder à frequência de um sinal recebido, a glândula pineal recebe informações transportadas em campos eletromagnéticos invisíveis. Como toda frequência carrega informação, uma vez que a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decodificar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é o que faz um transdutor, e esse é o segundo ponto. Um transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Pare um momento e olhe em volta. O espaço em que você se encontra está cheio de ondas de TV, rádio, Wi-Fi, que são diferentes faixas de frequência e energia eletromagnética invisível. Você não pode ver com os olhos, mas elas estão aí. Por exemplo, uma antena capta uma série de frequências transmitindo um sinal que é transduzido em uma imagem na tela da sua TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está sintonizando uma antena em uma frequência eletromagnética específica. A informação transportada nessa faixa de frequência é, então, transduzida em um sinal coerente, que é a música que você ouve com os ouvidos. O estudo que citei diz que a glândula pineal é um transdutor neuroendócrino, capaz de receber e converter sinais no cérebro. Quando a glândula pineal age como transdutor, pode captar frequências acima da realidade tridimensional do tempo e espaço, baseada nos sentidos. Uma vez ativada, a glândula pineal pode sintonizar nas dimensões mais altas do espaço e do tempo, o domínio do tempo e espaço, conforme aprendemos no capítulo anterior. E, como uma TV, a pineal pode transformar as informações transmitidas nessas frequências em imagens vívidas e experiências surreais, lúcidas e transcendentais em nossa mente, incluindo visões multissensoriais profundamente ampliadas,
além do nosso vocabulário. É mais ou menos como experimentar um filme IMAX multidimensional. Nesse ponto, você poderia pensar: essa pequena glândula está dentro do meu crânio. Como vou exercer estresse mecânico sobre os cristais, criar um efeito piezoelétrico e ativar a glândula pineal para que ela funcione como uma antena? E como essa antena vai captar frequências e informações além da matéria e da luz e fazer a transdução dessas assinaturas eletromagnéticas em imagens significativas, como uma experiência transcendental além da realidade tridimensional? Para que a glândula pineal seja ativada, 4 coisas importantes devem acontecer. Vou abordar 3 delas agora e informarei o 4º passo na hora de ensinar a meditação. Número 1. O efeito piezoelétrico. Os cristais de calcita mencionados acima e mostrados na figura 12.4 são fundamentais para a criação do efeito piezoelétrico na glândula pineal. Lembre-se, os cristais são minúsculos, com cerca de 1 a 20 microns de comprimento. Para colocar em perspectiva, o tamanho pode variar de 1/100º a 1/4 da espessura de um fio de cabelo humano. Na maior parte, são em formato de octaedro, hexaedro e romboedro. Como já aprendemos no capítulo 5, o objetivo da técnica de respiração que praticamos antes de muitas meditações é retirar a mente do corpo, liberando a energia potencial, armazenada como emoções, dos 3 centros de energia inferiores. Enquanto inspiramos e contraímos os músculos intrínsecos, acompanhamos a respiração desde o períneo até o topo da cabeça. Depois de prendermos a respiração e comprimirmos mais os músculos, aumentando a pressão intratecal. Como já mencionei, essa é a pressão criada quando você faz pressão interna contra as paredes do corpo, como por exemplo, quando prende a respiração e ergue algo pesado. A palavra piezoelétrico deriva das palavras gregas piesen, que significa apertar ou pressionar, e piezo, que significa empurrar. Não é por acaso que peço para prender a respiração e apertar os músculos intrínsecos. Quando faz isso, você empurra o líquido cefalorraquidiano para a glândula pineal, exercendo estresse mecânico sobre ela. Esse estresse mecânico se traduz em uma carga elétrica, e é essa ação precisa que comprime os cristais empilhados na glândula pineal e cria o efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica em resposta ao estresse que você aplica. Uma das características singulares do efeito piezoelétrico é ser reversível, o que significa que os materiais que exibem o efeito piezoelétrico direto, os cristais, também exibem o efeito piezoelétrico reverso. Quando os cristais na glândula são comprimidos e criam uma carga elétrica, o campo eletromagnético que emana da glândula pineal faz com que os cristais se estiquem à medida que o campo aumenta. Quando os cristais que geram o campo eletromagnético atingem seu limite e não podem se estender mais, se contraem, e o campo eletromagnético reverte a direção e se move em direção à glândula pineal. Quando o campo eletromagnético atinge os cristais da glândula pineal, comprime-os novamente, produzindo outro campo eletromagnético. Esse ciclo de expansão e reversão do campo perpetua um campo eletromagnético pulsante. Não é de admirar que eu diga para prender a respiração, apertar e contrair os músculos. Não é surpresa que eu insista na repetição desse processo várias vezes. Enquanto você faz a respiração, prende o ar e contrai os músculos. Continuadamente, a cada ciclo da respiração, você está ativando as propriedades piezoelétricas da glândula pineal. Quanto mais faz isso, mais acelera os ciclos por segundo de expansão e contração do campo eletromagnético, tornando os pulsos cada vez mais rápidos. A glândula pineal se torna uma antena pulsante, capaz de captar frequências eletromagnéticas mais rápidas e mais sutis. Dê uma olhada na tela. Falamos sobre o movimento do líquido cefalorraquidiano durante a respiração do capítulo 5, mas vamos expandir o ensinamento. Ao entrar no cérebro, o fluido se desloca pelo canal central, no espaço entre a coluna vertebral e a medula espinhal. A partir daí,
flui em duas direções. Primeiro entra no quarto ventrículo, depois no terceiro ventrículo. Ao fluir do quarto para o terceiro ventrículo, passa por um caminho ou canal estreito e, aninhando bem atrás do terceiro ventrículo, repousa o que parece uma pequena pinha. É isso que significa pineal. Trata-se da glândula pineal, do tamanho de um grão de arroz graúdo. O líquido cefalorraquidiano também flui em torno da parte posterior do cérebro para o outro lado da glândula pineal, circundando-a com fluido pressurizado. Ao aumentar a pressão intratecal, você canaliza um volume maior de líquido para a câmara do terceiro ventrículo e para o espaço ao redor do cérebro. Então, você prende a respiração e contrai a musculatura. O volume extra do fluxo exerce pressão das duas direções contra os cristais, fazendo com que se comprimam e criem o efeito piezoelétrico. Esse é o primeiro evento que deve ocorrer para ativar a glândula pineal. 2. A glândula pineal libera seus metabólitos. O líquido cefalorraquidiano se move por um sistema fechado chamado sistema ventricular. Olhe para a tela. O sistema ventricular facilita o movimento do fluido desde a base da coluna vertebral, através dela, das 4 câmaras do cérebro, chamadas aquedutos ou ventrículos, e de volta ao sacro, base da coluna vertebral. Quando você inspira e acompanha a respiração até o topo da cabeça, prende a respiração e contrai para cima e para dentro, acelera o líquido cefalorraquidiano. Na superfície da glândula pineal existem pequenos pelos ou cílios, conforme mostra na tela. O fluido acelerado em movimento mais rápido do que o normal, através das câmaras do sistema ventricular, roça nos cílios, que superestimulam a glândula pineal. Como a pineal tem a forma de um falo, a estimulação produzida pela aceleração do fluido, combinada com a ativação elétrica criada pelo aumento da pressão intratecal em um sistema fechado, faz a glândula ejacular alguns metabólitos aprimorados de melatonina no cérebro. Você fica um passo mais perto de ativar a glândula pineal e ter uma experiência transcendental. 3. A energia é distribuída diretamente no cérebro. Ao lançar um foguete no espaço, superar a gravidade para sair do chão é a parte que mais requer energia. De modo semelhante, mover a energia de nossos centros inferiores exige um bocado de intensidade e esforço. A respiração se torna a intenção apaixonada de nos libertar das emoções autolimitantes do passado. A coluna vertebral se torna o mecanismo de distribuição da energia e o topo da cabeça se torna o alvo. Como você já sabe, toda vez que escuta a respiração, envia partículas carregadas coluna vertebral acima. À medida que essas partículas aumentam em velocidade e aceleração, criam o que é conhecido como campo de indutância, como mostra na tela. O campo de indutância reverte o fluxo de informação bidirecionais que facilita a comunicação do cérebro-corpo e corpo-cérebro. Semelhante ao vácuo, o campo de indutância extrai a energia dos centros inferiores, energia envolvida no orgasmo, absorção, digestão, estresse, de lutar ou fugir e controle, e a distribui diretamente no tronco cerebral em movimento espiral. Quando a energia sobe através de cada vértebra, passa pelos nervos que saem da medula espinhal para diferentes pontos do corpo, e partes dessa energia ecoa-se através dos nervos periféricos, que influenciam tecidos e órgãos. A corrente que passa por esses canais nervosos ativa o sistema de meridianos do corpo. Com isso, todos os outros sistemas recebem mais energia. Quando a energia chega ao tronco cerebral, tem que passar pela formação reticular. O trabalho da formação reticular é editar constantemente as informações que vão do cérebro para o corpo, bem como do corpo para o cérebro. Essa formação faz parte de um sistema chamado Sistema Ativador Reticular, SAR, responsável pelos sistemas de vigília. Quando você acorda de um sono profundo porque houve um som em sua casa, é o SAR que o alerta e desperta. Essa é a função rudimentar. No entanto, quando o sistema nervoso simpático é ativado e se funde com o sistema nervoso parasimpático, em vez de esgotar a energia armazenada no corpo, ele libera essa energia de volta ao cérebro. Quando a energia atinge o tronco cerebral, a porta talâmica se abre e a energia passa pela formação reticular para o tálamo, onde transmite informação ao neocórtex. A formação reticular fica aberta e você experimenta maiores níveis de consciência. De certa forma, você fica mais consciente e desperto.
Pense no tálamo como uma grande estação de trem com trilhos que levam aos centros superiores do cérebro. É assim que o cérebro entra em padrões de onda gama. Uma observação: existem 2 tálamos individuais no mesencéfalo, um de cada lado, que alimentam cada hemisfério do neocórtex. A glândula pineal fica bem entre eles, voltada para a parte posterior do cérebro, como mostra na tela. Quando a energia atinge cada junção talâmica, lembre-se de que o tálamo é como uma estação de retransmissão para todas as outras partes do cérebro. Os tálamos enviam uma mensagem diretamente à glândula pineal para secretar seus metabólitos no cérebro. O neocórtex pensante é despertado e entra em padrão mais elevados de onda, como gama. A natureza desses derivados químicos de melatonina relaxa o corpo e, ao mesmo tempo, desperta a mente. Lembre-se, quando você está em onda beta, o sistema nervoso simpático está aberto para uma emergência no mundo exterior e utiliza a energia para sobreviver. A diferença com as ondas gamas é que, em vez de perder energia vital, você libera e cria mais energia no corpo. Você não está em estado de emergência ou sobrevivência quando isso ocorre. Está em êxtase e o sistema nervoso simpático é acionado para incitá-lo a prestar mais atenção ao que acontece em sua mente. No capítulo 5, eu disse que, quando a energia se move do corpo para o cérebro, um campo toro é criado ao redor do corpo. Quando você faz uma corrente subir pela coluna vertebral, acelerando o movimento do líquido cefalorraquidiano, seu corpo fica parecido com um ímã e você cria um campo eletromagnético ao redor. Um campo toro representa o fluxo dinâmico de energia. Ao mesmo tempo que o campo toro se move para cima, para fora e ao redor do corpo, quando a glândula pineal é ativada, um campo toro reverso atrai energia para dentro do corpo pelo topo da sua cabeça. Como toda frequência carrega informações, a glândula pineal recebe informações além do campo de luz visível e além dos sentidos, como mostra na tela. Quando as 3 coisas acontecem em conjunto, a sensação é de ter um orgasmo na cabeça. Você criou uma antena no cérebro e essa antena capta informações de reinos além da matéria e além do espaço e do tempo. As informações não vêm mais nos sentidos ou na interação dos olhos com o ambiente. Você obtém informações do campo quântico movendo-se para outro olho, o terceiro olho, a partir da glândula pineal, na parte de trás do cérebro. Quando a melatonina tem um upgrade, a magia acontece. Quando a glândula pineal, ou terceiro olho, é despertada por captar frequências mais altas, essas energias mais altas alteram a química da melatonina. Quanto mais alta a frequência, maior a alteração. É a tradução da informação em substâncias químicas que lhe prepara para momentos místicos e transcendentais. Você abre a porta para dimensões mais elevadas de espaço e tempo. Por isso, gosto de chamar a glândula pineal de alquimista, porque transmuta melatonina em neurotransmissores muito intensos, radicais. Dê uma olhada na tela. Quando frequências mais altas e estados mais elevados de consciência interagem com a glândula pineal, uma das primeiras coisas que acontecem é que essa frequência transmuta melatonina em produtos químicos chamados benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de drogas a partir das quais é produzido o Valium, que anestesia a mente analítica. De repente, o cérebro pensante relaxa e para de analisar. De acordo com as imagens cerebrais funcionais, os benzodiazepínicos suprimem a atividade neural da amígdala, o centro de sobrevivência do cérebro. Isso limita as substâncias químicas que nos fazem sentir medo, raiva, agitação, agressividade, tristeza ou dor. O corpo se sente calmo e relaxado, mas a mente está desperta. Outra substância química criada a partir da melatonina produz uma classe de antioxidantes muito poderosos, chamados pinolinas. Veja na tela. As pinolinas são importantes porque atacam os radicais livres que danificam as células e causam envelhecimento. Esses antioxidantes são anticâncer, anti-envelhecimento, anti-doenças cardíacas, antiderrame, antineurodegenerativos, anti-inflamatórios e antimicrobianos. São uma fórmula perfeita para aprimorar o papel normal da melatonina de antioxidante para o de antioxidante turbinado, que restaura e cura o corpo em grau ainda maior do que a molécula de melatonina. Veja os poderosos antioxidantes relacionados na tela agora, todos produzidos a partir de metabólitos
da melatonina. Se você pegar essa molécula e a melhorar de novo, tornando-a uma prima da melatonina, vai encontrar a mesma substância química que faz os animais hibernarem. Quando a melatonina, que nos deixa sonolentos e propensos a sonhar, se altera levemente e se transforma nessa molécula mais poderosa, carrega uma mensagem para prolongar o descanso e reparar ainda mais. A mensagem também faz com que o metabolismo do corpo desacelere, em alguns casos por meses. Faz sentido, portanto, que, ao hibernar, os mamíferos quebrem hábitos típicos. Por exemplo, perdem o desejo sexual, o apetite, o interesse ou necessidade de se movimentar no ambiente e a conexão com as redes sociais. Escondem-se para se proteger e se sentir seguros durante o período de recolhimento. O corpo entra em estase. A mesma coisa pode valer para nós à medida que os valores aumentam. Como o corpo não é mais a mente, perdemos temporariamente o interesse pelo mundo exterior. Como não temos impulsos biológicos e não nos distraímos com as necessidades corporais, somos capazes de entrar mais plenamente no momento presente e mergulhar fundo. Se você vai sonhar o sonho do futuro, não seria uma boa ideia tirar o corpo do caminho? Se você pegar essa molécula e a refinar ainda mais, produzirá a mesma substância química encontrada nas enguias elétricas, um elemento fosforescente e bioluminescente que amplifica a energia do sistema nervoso. Esse produto químico pode ser poderoso o suficiente para causar um choque significativo. Tenho um forte palpite de que esse é o extraordinário produto químico que influencia o cérebro a processar os aumentos de energia que medimos repetidamente em nossos alunos. Imagine uma enguia elétrica que literalmente se acende com energia quando estimulada. É o que acontece no cérebro quando ativado. Só que a energia e as informações criadas não provêm de uma experiência no ambiente recebida por meios de sentidos, mas de dentro do cérebro, causada por um upgrade na frequência. Quando vemos níveis de alta energia no cérebro, sabemos que a pessoa está vivenciando uma experiência subjetiva profunda que pode ser medida objetivamente. Pense um pouco. Com o estímulo sensorial do ambiente através dos olhos, a glândula pineal produz serotonina e melatonina. A luz visível do sol nos faz entrar em harmonia com o meio ambiente, o que chamamos de ritmo circadiano. Como resultado desse processo, serotonina e melatonina transportam informações iguais à frequência proveniente do mundo físico. Como percebemos a luz visível através dos sentidos, essas moléculas são inerentes aos humanos. São equivalentes ao reino de nossa realidade tridimensional. Lembre-se de que, como disse Einstein, o teto do mundo material é a velocidade da luz. O que acontece quando o cérebro processa um aumento na frequência e na informação de um reino além dos sentidos e além da velocidade da luz? É possível que informação e energia provenientes do campo unificado alterem a química da melatonina para se tornar outra contraparte química no cérebro? E o cérebro poderia traduzir essa frequência em uma mensagem? Se a energia é o epifenômeno da matéria, faz sentido que as informações provenientes de uma frequência mais rápida que a luz visível possam alterar a estrutura molecular da melatonina em poderosos elixires em nosso cérebro. A glândula pineal é responsável por traduzir informações em uma variação química de melatonina. Portanto, a molécula carrega uma mensagem igual à frequência. A nova frequência influencia uma substância química turbinada e apropriada. Não é mais natural. É sobrenatural a melatonina passar por um upgrade. A substância química fosforescente e bioluminescente não só aumenta a energia no cérebro, como também realça as imagens que a mente percebe internamente, de modo que tudo parece feito de luz vívida, surreal e luminescente. Como resultado, as pessoas relatam experimentar cores que nunca viram antes, pois existem fora da experiência conhecida no espectro de luz visível. As cores aparecem como luzes de outro mundo, intensas e brilhantes, e em todo o mundo technicolor, lúcido e opalescente, de beleza suspensa. Tudo parece emitir uma bela luz de energia vívida e radiante que se pode sentir. Esse mundo de auréolas douradas, cintilantes e brilhantes, dentro e ao redor de tudo, parece mais iluminado do que a realidade sensorial. E claro, será difícil tirar sua atenção de toda essa beleza. Como toda a sua atenção está na experiência
experiência, parece que você está realmente lá, totalmente presente nesse outro mundo ou dimensão. Olhe para a tela agora. Altere a melatonina mais uma vez e você vai produzir a substância química dimetiltriptamina, DMT, uma das substâncias alucinógenas mais poderosas conhecida pelo homem. É o elemento químico encontrado na ayahuasca, planta medicinal e espiritual tradicional usada em cerimônias pelos povos indígenas da Amazônia. Diz-se que o principal ingrediente ativo do DMT cria visões espirituais e insights profundos sobre o mistério do eu. Quando o ayahuasca ou outros produtos químicos vegetais que contêm essa molécula são ingeridos, o corpo recebe apenas DMT. Porém, quando a glândula pineal é ativada, recebe toda a mistura de elementos químicos mencionados acima, e isso causa experiências internas muito profundas. Há relatos de experiências de imensa dilatação do tempo. O tempo parece infinito. Viagens no tempo, viagens a reinos paranormais, visões de padrões geométricos complexos, encontros com seres espirituais e outras realidades interdimensionais místicas. Muitos de nossos alunos relatam encontros surpreendentes além do mundo físico conhecido durante a meditação da glândula pineal. Quando essas substâncias químicas são liberadas no cérebro, a mente tem experiências que parecem mais reais do que qualquer coisa que a pessoa já tenha encontrado na realidade sensorial. É difícil expressar essa nova dimensão com a linguagem. A nova experiência ocorre como um completo desconhecido. Caso você se renda, sempre vale a pena. Sintonize em dimensões mais elevadas a glândula pineal como transdutor. Dependendo da tradução utilizada em Mateus 6,22, Jesus disse: "Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Creio que ele falava sobre ativar a glândula pineal, porque isso nos permite experimentar um espectro mais amplo da realidade. Muitos de nossos alunos podem atestar o fato de que quando a glândula pineal é ativada, quando eles se conectam plenamente ao campo unificado, todo o corpo fica cheio de energia e luz. A partir do campo cósmico, a energia, além dos sentidos, entra pelo topo da cabeça e percorre todo o corpo. Quando isso ocorre, experimentam-se informações armazenáveis além do banco de memória ou dos conhecidos previsíveis da vida diária. E tudo começa com a alteração química da melatonina na glândula pineal. Em toda a minha pesquisa sobre glândula pineal, desenvolvi uma compreensão própria até a seguinte definição: a glândula pineal é um supercondutor cristalino que envia e recebe informações por meio da transdução de sinais vibracionais energéticos, frequência além dos sentidos, também conhecida como campo quântico, e as traduz no tecido biológico, cérebro e mente, na forma de imagens significativas, da mesma maneira que uma antena traduz diferentes canais em uma tela de TV. Quando a glândula pineal é ativada, porque você tem uma anteninha no cérebro, quanto maior a frequência captada, maior é a energia exercida para alterar e transmutar a química da melatonina. Como resultado dessa modificação química, você terá uma experiência muito diferente da que a melatonina costuma produzir. Talvez uma maneira melhor de explicar seja dizer que você terá uma imagem mais clara. Pense na seguinte maneira: quanto maior a frequência, mais sua experiência será semelhante a passar da imagem de uma tela de televisão dos anos 60 para uma experiência IMAX 3D 360 graus, acompanhada de som surround. A melatonina, o neurotransmissor dos sonhos, evolui para um neurotransmissor mais poderoso e lúcido para tornar nossos sonhos mais reais. Durante todo esse processo, a glândula pineal tem uma cúmplice chamada glândula pituitária. Com o formato de pera, a glândula pituitária fica atrás da parte superior do nariz, bem no meio do cérebro. A região frontal anterior é responsável por produzir a maioria das substâncias químicas que influenciam as glândulas e os hormônios associados a cada um dos centros de energia. Quando a glândula pineal é ativada e libera certos metabólitos atualizados, a parte posterior da pituitária desperta, o que a faz produzir duas substâncias químicas importantes, ocitocina e
vasopressina. Sabe-se que a primeira substância química, a ocitocina, produz emoções elevadas que fazem o coração se encher de amor e alegria. É chamada de substância química da conexão emocional ou hormônio do vínculo. Quando os níveis de ocitocina ficam acima do normal, a maioria das pessoas experimenta sentimentos intensos de amor, perdão, compaixão, alegria, totalidade e empatia. Um estado interno que você provavelmente não se disporia a trocar por algo externo. Afinal, esses estados são o começo do amor incondicional. Quando os níveis de ocitocina ultrapassam um certo nível, pesquisas mostram que é difícil guardar rancor. Em um estudo realizado por cientistas da Universidade de Zurique, 49 participantes jogaram uma variação do que é conhecido como Trust Game, jogo da confiança, 12 vezes consecutivas. Nesse jogo, um investidor com uma certa quantia deve decidir entre guardar o dinheiro ou compartilhar uma parte com outro jogador chamado depositário. Seja qual for a soma compartilhada pelo investidor com o depositário, ela é automaticamente triplicada. O depositário, então, tem que tomar uma decisão: ficar com todo o dinheiro, deixando o investidor sem nada, ou compartilhar a quantia triplicada com o investidor, que obviamente espera obter lucro. Basicamente, a decisão se resume à traição. Um ato egoísta é uma vitória para o depositário, mas deixa o investidor no prejuízo. E se a ocitocina for introduzida na equação? No estudo, os pesquisadores aplicaram um esguincho de ocitocina no nariz de alguns jogadores antes do jogo, dando aos outros um placebo. A seguir, fizeram exames de ressonância magnética funcional, fMRI, no cérebro dos investidores enquanto tomavam suas decisões sobre o valor a investir e se confiavam ou não. Depois das 6 primeiras rodadas, os investidores receberam feedback sobre seus investimentos e foram informados de que sua confiança havia sido traída, mais ou menos na metade do tempo. Os participantes que receberam o placebo antes de jogar sentiram-se com raiva e traídos, por isso investiram muito menos nas 6 rodadas finais. Os participantes que receberam o esguincho de ocitocina, no entanto, investiram a mesma quantia que tinham investido nas primeiras rodadas, apesar de terem sido traídos. Os exames de ressonância magnética funcional mostraram que as principais áreas do cérebro afetada foram a amígdala, associada ao medo, ansiedade, estresse e agressividade, e o estriado dorsal, que orienta comportamentos futuros com base em feedback positivo. Os participantes que receberam a ocitocina tiveram uma atividade muito menor na amígdala, o que equivale a menos raiva e medo de ser traído novamente, bem como menos medo de perdas financeiras. Também tiveram uma atividade muito menor no estriado dorsal, o que significa que não precisavam mais de basear em resultados positivos para tomar decisões. Como demonstra o estudo, no momento em que a pituitária posterior libera suas substâncias químicas e o nível de ocitocina sobe, os centros de sobrevivência da amígdala do cérebro são desligados, o que arrefece os circuitos de medo, tristeza, dor, ansiedade, agressividade e raiva. Aí, a única coisa que sentimos é amor pela vida. Medimos os níveis de ocitocina em nossos alunos antes e depois das oficinas. No encerramento, alguns haviam aumentado os níveis significativamente. Quando entrevistamos esses alunos, muitos repetiram: "Eu sou muito apaixonado pela minha vida e por todos que fazem parte dela. Não quero que esse sentimento desapareça nunca. Quero lembrar desse sentimento para sempre. Esse é quem eu realmente sou." A outra substância química produzida pela glândula pituitária, quando a glândula pineal é ativada, chama-se vasopressina, ou hormônio antidiurético. À medida que os níveis de vasopressina aumentam, o corpo naturalmente retém líquidos, fazendo com que se torne ainda mais composto de água. Isso é importante porque, para processar uma frequência maior, é necessário que a água sirva de conduíte para lidar melhor com a frequência mais alta no corpo e traduzir essa frequência nas células. No momento em que a vasopressina aumenta, deixa a glândula tireoide mais estável, o que afeta o timo e o coração, o que afeta as adrenais e o que afeta o pâncreas, o que produz um efeito cascata positivo até os órgãos sexuais. Quando sintonizamos frequências mais altas, acessamos um tipo diferente de luz, uma frequência mais rápida que a luz visível, e de repente ativamos uma inteligência maior dentro de nós. Como a glândula pineal é ativada, podemos captar
captar frequências mais altas, o que produz uma alteração química. Quanto maior a frequência que captamos, mais se altera a nossa química, o que significa mais experiências visuais alucinógenas da energia mais elevada. Os cristais na glândula pineal, atuando como uma antena cósmica, são a porta de entrada para os reinos vibracionais superiores de luz e informação. É assim que temos experiências internas mais reais que as externas. Os metabólitos químicos pineais se encaixam nos mesmos receptores de serotonina e melatonina, mas carregam uma mensagem química muito diferente, oriunda de um reino além da realidade material sensorial. Como resultado, o cérebro fica preparado para uma experiência mística, abrindo a porta para outras dimensões e levando o indivíduo de uma realidade espaço-tempo para uma realidade tempo-espaço. Como toda frequência carrega uma mensagem e essa mensagem é uma alteração química, uma vez que a glândula pineal é ativada e você começa a experimentar e processar níveis mais elevados de frequência, energia e consciência, estes muitas vezes se apresentam como padrões geométricos complexos, cambiantes, geralmente percebidos pelos olhos da mente. Isso é bom, é informação. Quando você tem experiências místicas, seu sistema nervoso está tão coerente que consegue sintonizar em mensagens super coerentes. Na escuridão do vácuo, a glândula pineal se torna o vórtice para padrões e pacotes de informações muito organizados. E quando você coloca a atenção neles, eles se modificam e movimentam constantemente como um caleidoscópio, do mesmo modo que uma TV capta frequências e as transforma em imagens na tela. A glândula pineal traduz quimicamente as frequências mais altas em imagens vívidas e surreais. No gráfico 13 do encarte colorido, você pode ver alguns padrões geométricos chamados de geometria divina ou sagrada. Esses padrões existem há milhares de anos. No capítulo 8, mencionei que esses padrões assemelham-se a antigas mandalas. São energia e informação na forma de frequência. Se você consegue se render a eles, o cérebro, por meio da glândula pineal, transduz as formas, mensagens e informações em cenas, imagens muito vívidas ou experiências lúcidas. A melhor coisa a fazer quando se vê ou experimenta esses padrões é render-se e não tentar fazer nada acontecer. Os padrões e formas geralmente não são bidimensionais ou estáticos. Ao contrário, são vivos, têm profundidade e compreendem infindáveis fractais matemáticos muito coerentes e infinitamente complexos. Outra maneira de ver isso é por meio do conceito de simática. Derivada da palavra grega para onda, simática refere-se a fenômenos baseados em vibrações ou frequência. Funciona assim: imagine retirar a tampa de uma caixa de alto-falante antiga. Se você enchesse o alto-falante de líquido, colocasse uma luz sobre ele e começasse a tocar música clássica através do equipamento, a frequência e a vibração do som acabariam criando ondas estacionárias coerentes. Essas ondas interfeririam umas nas outras e acabariam criando padrões geométricos dentro de padrões, como em um caleidoscópio. Você veria esses arranjos geométricos em evolução se tornando mais organizados. A diferença entre as imagens do caleidoscópio e da simática é que a do caleidoscópio são bidimensionais. Padrões geométricos simáticos parecem vivos e são tridimensionais, ou mesmo multidimensionais. Além da água, os efeitos vibracionais da simática são traduzíveis em areia e ar. Em outras palavras, esses três captam vibrações e frequência e os transformam em padrões geométricos coerentes. Se você pesquisar, vai encontrar vários vídeos mostrando isso no YouTube. Quando a glândula pineal capta informações, capta os mesmos tipos de ondas do ambiente ao redor. Essas ondas estacionárias coerentes e altamente organizadas que existem além do espectro de luz visível são constantemente consolidadas em pacotes de informações e transformadas em imagem pela glândula pineal. São apenas padrões de informação que se cruzam de maneira muito coerente e, quando você coloca a consciência neles, mudam e evoluem, ficando cada vez mais fractais, intrincados, belos e divinos. São informações e, como um transdutor, a glândula pineal capta as informações e as decodifica em imagens. Essa é uma das razões pelas quais decidi usar o caleidoscópio como ferramenta em nossos eventos avançados, para treinar o cérebro dos alunos, desarmá-los para quando experimentassem esse sistema de imagem complexas, bem como
para reconhecê-las com mais facilidade e se abrir para receber esse tipo de informação. Além disso, como o caleidoscópio faz o cérebro entrar em onda alfa ou teta e os deixa mais sugestionável, dá para ver como olhar as imagens em estado de transe prepara a mente subconsciente para uma experiência mística. Quando a glândula pineal captar as imagens, aperte o cinto de segurança, porque as coisas vão ficar emocionantes. Você pode sair do corpo e viajar por um túnel de luz, ou todo o seu corpo pode ficar cheio de luz. Você pode até sentir que se tornou o universo inteiro e, ao olhar para o seu corpo, indagar como vai voltar para ele. Ao começar a ter essas experiências muito profundas e desconhecidas, você tem duas opções. Pode se contrair com medo, porque é o desconhecido, ou pode se render e confiar, porque é o desconhecido. Quanto mais se render e confiar, mais profundas serão as experiências. Como a experiência é muito profunda, você não vai querer voltar à vigília, alterando as ondas cerebrais para beta. É o momento de se render, relaxar e se aprofundar ainda mais no estado transcendental da consciência. Você não está dormindo, não está acordado, não está sonhando, está transcendendo esta realidade. Se a química do seu cérebro estiver correta, seu corpo estará completamente sedado. É para isso que treinamos, para experimentar níveis mais altos de totalidade, unicidade, amor e consciência. Mas tem mais. A alteração química cria uma nova realidade. Imagine se nesse momento todos os seus sentidos fossem aumentados em 25%. Nesse caso, tudo o que você visse, ouvisse, provasse, cheirasse e sentisse o tornaria mais consciente de tudo ao redor. Se percepção e consciência são a mesma coisa, à medida que a consciência é intensificada, a energia que o cérebro recebe também aumenta, porque você não pode ter uma mudança de consciência sem uma mudança de energia e vice-versa. À medida que o cérebro se conecta a uma frequência diferente que processa um novo fluxo de consciência, ele literalmente se liga e, por ter os sentidos amplificados, você produz um nível elevado de consciência. Quanto maior a energia ou frequência, maior a alteração na sua química. Quanto maior a alteração na sua química, mais lúcida a sua experiência. Então, quando você está nesse estado transcendental, sente-se mais desperto e mais consciente do que na realidade do seu dia a dia. À medida que sua consciência se amplifica, você se sente como se estivesse verdadeiramente na realidade transcendental. Se você capta informações além dos sentidos, informações que não são originárias da luz visível ou do sol, faz sentido falar em terceiro olho, por ter uma experiência interna tão profunda e novas experiências montarem novas redes neurais. Essa experiência enriquece os circuitos do cérebro. À medida que o corpo processa energias superiores, essa energia altera sua química. Se o resultado final de uma experiência é uma emoção, essa experiência cria sentimentos e emoções elevadas. Você ativa e enxerga com um olho diferente, com uma visão interior. Se o acúmulo de sentimentos é uma emoção e emoção é energia, sabemos que quando experimenta emoções de sobrevivência, você se sente mais semelhante à densidade da matéria e das substâncias químicas, pois essas emoções diminuem a frequência. À medida que experimenta estados mais elevados de consciência, você começa a se sentir menos como matéria ou substância química e mais como energia, pois esses estados vibram com frequências mais altas. Por isso, chamam essa energia em forma de sentimentos de emoções elevadas. Se o ambiente sinaliza os genes em uma célula, se experiências no ambiente criam emoções e emoções são o feedback químico da experiência do ambiente, então, se nada muda no ambiente externo, nada muda no ambiente interno do corpo, que é o ambiente externo da célula. Quando você vive com as mesmas emoções autolimitantes por anos, seu corpo nunca muda biologicamente, porque não sabe a diferença entre a emoção oriunda do ambiente externo e a emoção proveniente do ambiente interno. O corpo acredita que vive nas mesmas condições ambientais, porque as mesmas emoções produzem os mesmos sinais químicos. Assim como o corpo vive em um ambiente externo, no qual nada muda, a célula também vive em um ambiente químico, no qual nada muda. Quando você começa a ter experiências internas de percepção ampliada e consciência expandida, experiências mais reais e sensoriais do que qualquer outra no passado, no momento em que sente a nova emoção elevada ou energia estática,
você altera seu estado interno e, como resultado, presta mais atenção às imagens da realidade criada dentro de si. Se você tem uma nova experiência tão real que capta toda a atenção do cérebro, a nova experiência, ou despertar, grava o evento neurologicamente no cérebro. A nova emoção cria uma memória de longo prazo e as novas emoções sinalizam novos genes, mas dessa vez a experiência que cria a memória de longo prazo não vem do ambiente externo, vem do ambiente interno, que é o ambiente externo da célula. Como o evento é tão poderoso que você não pode não estar ciente, então, quanto maior a energia, maior a consciência. Quanto maior a consciência, maior a percepção. Quanto maior a percepção, mais ampla a experiência de realidade que você tem. Como sabemos, toda percepção se baseia em como o cérebro é conectado a partir de experiências do passado. Não percebemos as coisas em nossa realidade como elas são. Percebemos a realidade como nós somos. Se você acabou de ter uma experiência interna da qual viu seres místicos impressionantes, testemunhou um brilho, uma auréola ou luz ao redor de tudo, sentiu a totalidade, a unicidade e a interconexão de tudo e de todos, ou experimentou um tempo e espaço completamente diferente. Quando abre os olhos depois da experiência, seu espectro de realidade no estado de vigília está ampliado. Isso porque a experiência interna modificou seu cérebro e você está neurologicamente preparado para perceber uma expressão maior da realidade. É assim que você começa a mudar quem você é de dentro para fora. É assim que você altera sua consciência no mundo tridimensional da matéria. A evolução, tanto individual quanto em nível de espécie, é um processo lento. Você tem experiências, se machuca, aprende a lição, cresce um pouco, então sente mais um pouco de dor, aprende a próxima lição, passa para o desafio seguinte, obtém sucesso e alcança metas, define mais metas, cresce novamente e o ciclo continua. É um processo lento porque você não recebe muitas informações novas do ambiente externo. Depois dessas experiências internas desconhecidas, que são mais reais do que qualquer coisa no mundo externo, você nunca mais conseguirá ver a realidade da mesma maneira, porque a experiência o modifica muito profundamente. Outra maneira de colocar é que você recebe um upgrade ou uma atualização de software. Se toda a realidade que você percebe se baseia em experiências e você acabou de ter uma experiência interdimensional, o cérebro agora será capaz de perceber o que sempre existiu, mas que você não tinha circuito cerebral para perceber. Se você tiver essas experiências expansivas continuamente, vai experimentar um espectro de realidade cada vez mais amplo. Isso ergue o véu da ilusão. Quando o véu é levantado, você pode ver a realidade como ela realmente é, vibrante, brilhante, conectada e radiante em luz luminescente. E a energia conduz todo o processo. Você sintoniza em um espectro maior de informações, no qual, de repente, tudo parece e é sentido de modo diferente do que quando você via simplesmente como matéria, e seu relacionamento muda. É assim que místicos e mestres trilham o caminho, sintonizando no mundo interior e ampliando a percepção da natureza da realidade no mundo externo. Imagine quem você poderia se tornar se deixasse de viver pelas características dos 3 centros energéticos inferiores, como sobrevivência, medo, dor, separação, raiva e competição, e vivesse a partir do coração e agisse movido pelo amor, pela unicidade e conexão com todas as coisas visíveis e invisíveis. Por terem experiências interdimensionais suficientes a partir de informações além dos sentidos, místicos e mestres deixavam de ver conforme seus genes de nascença. Não mais processavam as coisas conforme o cérebro com que nasceram estava conectado, conforme o cérebro humano foi gravado por milhares de anos. Por causa da interação com o campo, eles criavam a consciência, o circuito e a mente para perceber uma realidade diferente, uma realidade que sempre esteve lá. As propriedades místicas e mágicas da glândula pineal, a alquimista do cérebro, com certeza não são novidade, embora pareça que a ciência moderna agora esteja descobrindo o que civilizações antigas sempre souberam. Melatonina, matemática, símbolos antigos e a glândula pineal. Em 23 de julho de 2011, um agroglifo muito parecido com a estrutura química da melatonina apareceu no interior da Inglaterra, em Roundray, perto de
Davesworth, Wiltshire. Veja a figura na tela. O circuito na plantação seria uma pegadinha elaborada? Ou alguém em algum lugar de outra dimensão está tentando dizer alguma coisa? Ao ler esta seção, você pode decidir por si se essas coisas são coincidências ou uma criação inteligente. O cérebro tem 2 hemisférios. Se você os separasse, cortando o cérebro ao meio, faria o que é conhecido como corte sagital. Ao observar o corte sagital na figura da tela, preste atenção especial à localização e formato coletivo da glândula pineal, tálamo, hipotálamo, glândula pituitária e corpo caloso. O formato lembra alguma coisa? Com o significado de proteção, poder e boa saúde, esse é o antigo símbolo egípcio chamado olho de Horus. Seria possível haver um antigo ensinamento sobre o sistema nervoso autônomo, o sistema ativador reticular, a porta talâmica e a glândula pineal? Os egípcios devem ter conhecido o significado do sistema nervoso autônomo e percebido que ativar a glândula pineal permitia entrar no outro mundo ou em outras dimensões. No sistema egípcio de meditação, o olho de Horus também representava um sistema de quantificação fracionário para medir partes do todo. Na matemática moderna, chamamos isso de constante de Fibonacci ou sequência de Fibonacci. Como já mencionei, essa é uma fórmula matemática que aparece por toda parte da natureza em padrões que podem ser vistos em girassóis, conchas, abacaxis, pinhas, ovos e até mesmo na estrutura de nossa galáxia, a Via Láctea, também conhecida como espinhal dourada, média dourada ou proporção áurea. A constante de Fibonacci é caracterizada pelo fato de que todo número após os 2 primeiros é a soma dos 2 anteriores. Se você sobrepuser essa fórmula ao cérebro e começar a dividir quadrados adicionando mais e mais quadrados, vai obter um padrão fractal, um padrão infinito que se repete em todas as escalas. Começando na glândula pineal, essa fórmula desenha a estrutura exata do cérebro, conforme a figura na tela. Você está começando a pensar que pode haver algo de especial na glândula pineal? Na mitologia grega, Hermes era um mensageiro dos deuses que podia entrar e sair dos reinos terrestres e divinos. Ele era considerado um deus das transições e dimensões, bem como um guia para a vida após a morte. Seu símbolo principal era o caduceu, que consiste em 2 cobras enroladas em uma haste, cujo topo se desdobra em asas ou pássaros. O caduceu, usado por Hermes como cajado, é frequentemente considerado um símbolo de saúde. Você acha que as cobras que se movem cajado acima representam o movimento da energia na coluna do corpo para o cérebro e que as asas são a libertação do eu quando a energia chega na glândula pineal para significar iluminação? A coroa representa nosso maior potencial e nossa maior expressão do divino quando ativamos a glândula pineal, representada pela pinha. A coroação do eu é a conquista do eu. Por isso, escolhi essa imagem para a capa deste livro. Meditação para sintonizar dimensões mais elevadas de tempo e espaço. Como os níveis de melatonina chegam ao pico entre a 1 e as 4 horas, esse é o melhor horário para fazer essa meditação. Comece ativando o centro cardíaco com uma música. Em seguida, abençoe seus centros de energia, começando pelo mais baixo, como aprendeu na meditação da bênção dos centros de energia, no capítulo 4. Abençoe esse centro de energia, repousando a atenção primeiro no espaço do centro de energia e depois no espaço ao redor dele. Faça isso com o primeiro, depois com o segundo centro de energia. Em seguida, concentre a atenção no primeiro e no segundo centro ao mesmo tempo. Continue esse processo com cada centro de energia, criando um campo maior, conectando cada novo centro de energia aos centros anteriores. No fim, você vai alinhar os 8 centros e a energia ao redor de seu corpo inteiro simultaneamente. Isso deve levar uns 45 minutos. A seguir, fique deitado por 20 minutos e deixe o sistema nervoso cumprir as ordens para equilibrar o corpo. Sente-se e faça a respiração, levando a energia até o topo da cabeça. Segure a respiração e contraia, comprimindo os cristais da glândula pineal, ativando-a e criando um campo eletromagnético. Esse campo vai se distender ao máximo e depois reverter e comprimir
os cristais. À medida que aumenta a frequência, você capta domínios vibracionais cada vez mais altos. Seu cérebro pega as informações e as transforma em imagens. Um último ponto sobre a respiração. Quero enfatizar que não é necessário respirar fundo e rápido, contrair os músculos intrínsecos e prender a respiração até ficar roxo. Quero que a sua respiração seja bem lenta, longa, constante e que você coordene com a contração dos músculos intrínsecos ao inspirar e levar lentamente a respiração até o topo da cabeça. Essa é a quarta maneira de ativar a glândula pineal. Quando encerrar a respiração, repouse a atenção entre a parte posterior da garganta e a parte de trás da cabeça no espaço. Você está localizando a pineal e colocando a atenção ali. Coloca sua energia ali. Mantenha a atenção nesse local por 5 a 10 minutos. Como pensamentos, percepção e consciência, fique minúsculo. Entre na câmara da pineal e sinta o espaço da câmara, no centro da glândula, no espaço. Permaneça por 5 a 10 minutos. Depois sinta a frequência e o espaço além dos limites da glândula. Irradie a energia para além da câmara, para o grande espaço negro. Direcione a energia para transportar a intenção de que a glândula libere seus metabólitos sagrados para a experiência mística. Transmita a informação para o espaço além de sua cabeça no espaço. Abra-se. Sintonize na energia, além de sua cabeça, no vasto e eterno espaço negro, e apenas receba. Quanto mais você estiver consciente da energia e quanto mais receber a frequência, mais irá alterar e aprimorar a melatonina em metabólitos radicais. Não espere que algo aconteça. Não tente antecipar. Apenas continue recebendo. Por fim, deite-se de novo e deixe o sistema nervoso autônomo assumir o controle. Aprecie a paisagem.